Sejam bem-vindos ao canal Esportes Legendários. Galera, esse assunto de renovação de contrato e saída de jogador deram o que falar nesse final de semana. Gerson do Flamengo e Neymar são alvos da imprensa e pressionados sobre o que vão decidir com relação a essa parte contratual com seus clubes. Veja em detalhes as opiniões que deram o que falar sobre esse alvoroço todo. O assunto fica ou não fica de Gerson gerou muitas críticas dos torcedores do Flamengo. O jogador é titular na seleção brasileira e ainda não decidiu se vai sair do futebol brasileiro para jogar na Rússia. Jogadores e jornalistas deixaram suas opiniões sobre essa possível saída de Gerson do Mengão. Felipe Melo, que é ex-jogador e passou por diversos clubes, deixou a sua opinião sincera sobre o que seria a melhor opção para Gerson no momento. Visto que o jogador está em boa fase e é titular na seleção brasileira, Felipe Melo enfatizou, ele não precisa de dinheiro. Nesse caso do Gerson, eu sou capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, que é o Flamengo. Sou ídolo da torcida, já ganhei vários títulos, tenho uma ótima história no clube, sou querido por todos. Titular na seleção? Titular da seleção brasileira, às vésperas de Copa do Mundo, que a gente está perto da Copa do Mundo. Ganha um ótimo salário a nível brasileiro, ou melhor, a nível mundial, um ótimo salário mundial. Eu não iria, mas eu não teria nem pensamento para... Eu não iria, porque é trocar um sonho por algo que não vai mudar a vida dele. Porque o que ele ganha, de fato, já muda a vida dele, financeiramente falando. Ele é bem sucedido financeiramente e ganha bem para isso. E acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Eu jamais faria isso, mas é o poder de decisão que cabe ao atleta. Eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Aí os franceses vieram até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês, faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli, entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive nesse final de temporada, e ele muda a posição dele e ele vai parar no banco. E imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site. Não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Sai lá, pai do Gerson reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação aos jogadores, porque o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos, assim o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras, e você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador.
O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Alguns torcedores mostraram a sua indignação em suas redes sociais. O que mais se ressalta é o desapontamento que o jogador está se escondendo e ele pode perder o respeito do clube, inclusive da própria torcida. Mas quando o assunto se trata de Neymar, vira mais um episódio de novela. Mas pelo que tudo indica, as negociações estão em andamento e Neymar pode sim renovar com o Santos. Neymar pai contou alguns detalhes interessantes sobre essa negociação. A gente também tem a informação que mais de 85 milhões de reais que tem a ver aí com os direitos de imagem, 5 meses, né, de que o Neymar esteve aqui, o Santos conseguiu costurar para poder pagar até 2026 e não pagar só até julho, como era antes o acordo. Então, por isso que Neymar deve renovar, então, com o Santos até 2026. E a gente vai poder ouvir também o Neymar pai falando sobre isso, que fica mais claro e evidente aí tudo que está fazendo pelo Santos, né, com a construção desse novo centro de treinamento, e aí o Neymar também renovando o contrato. Vamos ouvir o Neymar pai. A gente sabe que não é fácil, nós estamos trabalhando para que isso possa realmente não só ser um início de uma parceria, mas a gente conseguir fazer com que o nosso menino da Vila fique aqui por mais tempo. A gente sabe que é difícil, o Marcelo Teixeira não me dá a vida fácil, não, pelo contrário, ele só... Olha a mão no bolso dele, ele não tira. Estou tentando fazer de tudo para que ele possa realmente fazer essa reconstrução. A gente sabe que temos novidades por aí, que aos poucos a gente vai começar a contar. Isso é só um começo, porque o meu filho começou aqui, né? Acho que muitos atletas aqui é fruto dessa base, desse ambiente aqui. Meu povo, tem jogador que quer sair e tem jogador que não sabe se fica no seu próprio clube. Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like nesse vídeo e até o próximo.